Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu começo hoje uma minissérie dentro da série, como vocês bem sabem que eu gosto, mais ligado à doutrina. Interessante como existem muitos versos, muitos imperativos nas pastorais ligados à doutrina. E então nas categorizações que eu tenho feito desses imperativos, eu quero organizar ou reunir todos esses vários imperativos sobre a doutrina, em que consiste a doutrina, por que devemos preservá-la, ensiná-la, acreditar nela. Mas antes de lidar propriamente com alguns desses versos, eu achei por bem definir teologicamente, definir biblicamente o que é doutrina. Até porque a gente vive uma confusão teológica muito grande no nosso contexto evangélico, não apenas brasileiro, mas mundial, diferentemente do catolicismo, em que você tem basicamente uma doutrina que é lida, ensinada, pregada no mundo todo ao mesmo tempo. Na nossa tradição protestante, nós temos diversas perspectivas doutrinárias da palavra de Deus e, eventualmente, algumas doutrinas conflitantes. Lemos o mesmo texto e chegamos a conclusões completamente diferentes. E todas as vertentes chamam a sua doutrina de bíblica. Mas antes de lidar com, então, por que é que preservamos, em que consiste o ensino, o cuidado da doutrina, eu quero ler 3 versos que falam sobre essa doutrina nas pastorais. Existem vários outros conceitos, mas que são o meu ponto de partida aqui para essa manhã. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. 2 Timóteo 4,2, falando sobre a responsabilidade que ele, Timóteo, tinha diante do fim dos tempos, que ele deveria pregar a palavra, insistir, quer fosse oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando com toda a paciência e doutrina. E Tito capítulo 2, verso 1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. É interessante que desde o Antigo Testamento até o Novo, nós temos alguns conceitos chaves, alguns termos que são fundamentais para o nosso entendimento do que é essa doutrina sobre a qual Paulo fala. Que lembrando que não era, num primeiríssimo momento, toda a Escritura, porque ela própria estava em composição. Então, doutrina também diz respeito a esse Antigo Testamento que tanto Paulo quanto Timóteo tinham conhecimento, juntamente com Tito, e que deveria ser ensinado. Quando você volta para o Antigo Testamento, tem um termo bastante importante, que é o termo leká. Leká é um termo que acontece poucas vezes, mas de forma muito significativa. Quando em Deuteronômio 32, Deus diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Em Provérbios 4,2, esse mesmo termo é traduzido por instrução. E é interessante que boa parte desses termos de Antigo e Novo Testamento que lidam com o conceito de doutrina apontam exatamente para aquilo que é ensinado, uma instrução que é dada. No entanto, não é um simples conhecimento, não é um simples ensinamento passageiro, básico, não. Quando carrega o conceito ou o significado de doutrina, é alguma coisa em que eu devo crer. É alguma coisa fundamental ou essencial para as minhas convicções. E é interessante em Deuteronômio 32, exatamente na parte final do livro, quando Moisés até prenuncia ali o final da sua vida, a chegada do final da sua vida, a preocupação que ele, Moisés, tinha pela palavra de Deus, de que o povo de Deus preservasse essa doutrina, essa instrução, esse ensinamento por toda a sua vida, porque era justamente isso que livraria o povo do pecado, do envolvimento com a idolatria e faria com que o povo, vivendo essa doutrina, prolongasse os seus dias na terra. Um outro termo muito conhecido, e vocês vão rapidamente reconhecê-lo, é o termo Torá. Torá é um dos termos que mais acontece no Antigo Testamento, ligado a ensino, ou a própria palavra de Deus, que significa basicamente ensino, instrução, lei. O uso predominante, ou quase
exclusivo é justamente de lei. Mas por vezes, como Provérbios, e Provérbios é o livro que mais usa Torá, não simplesmente como lei mosaica ou lei deuteronômica, mas como instrução e ensino, aponta para aquilo que os pais legam para os seus filhos. Aquilo em que seus filhos deveriam acreditar, não apenas como um conhecimento religioso, mas como a própria identidade do seu povo. E é interessante que isso é lei. Lei não é simplesmente aquilo em que você acredita como uma verdade que Deus estabelece, mas a própria identidade pactual do povo em relação a Deus. Deus governa seu povo por meio da lei. Por isso que então, Provérbios 1:8 vai dizer: meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a doutrina, a instrução da sua mãe. Provérbios 3:1, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, da minha doutrina, daquilo que eu te ensinei, e que seu coração guarde os meus mandamentos. É interessante que Torá, significando lei, aponta para algo que é imposto, que não é verdadeiro porque você percebe como verdade, mas porque Deus estabelece como verdade. E diante de uma verdade estabelecida, o que cabe da nossa parte é submissão, concordância e submissão. E é interessante que no Novo Testamento nós teremos também esse conceito de doutrina, que não é simplesmente a sua opinião sobre Deus ou a sua opinião sobre a Bíblia. Vou chegar no final dessa mensagem lidando um pouquinho com os sistemas doutrinários que nós temos formulados ao longo da história da teologia. Mas não equivale a doutrina bíblica à nossa formulação doutrinária dela. Porque como sinônimo de lei, é uma verdade que Deus estabelece, é uma revelação que Deus dá ao seu povo. Então, doutrina não é simplesmente uma opinião pessoal sobre uma verdade bíblica. É a verdade bíblica estabelecida por Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, um dos principais conceitos englobadores de doutrina é o termo pistis, que significa fé. E 3 usos normais desse termo fé apontam para 3 aplicações desse conceito na vida cristã. O primeiro deles, fé como salvação, né? Salvos por meio da fé, que eu quero chamar de fé salvífica. Fé vivencial ou relacional. Sem fé é impossível agradar a Deus, vivemos pela fé. Mas são muitos os usos de fé como literalmente conjunto de doutrinas. Por exemplo, Atos capítulo 6 fala que muitos sacerdotes judeus, praticantes do judaísmo, mestres do judaísmo intertestamentário, abraçaram a fé. Ou seja, abraçaram a doutrina, a verdade do evangelho em oposição à doutrina do judaísmo, ou por vezes, como o próprio Jesus falará, doutrina dos fariseus. Paulo vai falar em Filipenses 1 que devemos batalhar pela fé do evangelho. E Judas diz, em Judas 3, sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como conjunto de doutrinas, esse termo pistis aponta para um bojo, um conjunto, tá? Uma sequência ou série de convicções fundamentais e que designam o cristianismo, em que a negação dessas verdades essenciais do cristianismo constituem-se em heresia. Na próxima mensagem, na sexta-feira, que eu estarei de novo com vocês, eu vou lidar um pouco com o conceito de heresia, onde heresia não é simplesmente o oposto do que você pensa sobre a Bíblia, mas heresia é aquilo que está contra uma verdade que foi estabelecida como essencial do Evangelho, essencial, como nós dizemos, a fé cristã. Então, pistis significa aquilo em que eu devo crer, porque é fundamental, essencial, sine qua non para o cristianismo. Ou seja, não crer nisso é não crer no cristianismo. Não crer nisso significa crer em alguma outra coisa que não o Evangelho. E é interessante que ao longo do movimento liberal, muitos teólogos propuseram uma outra formulação doutrinária do cristianismo, que não equivalia exatamente à Bíblia, mas às percepções desses teólogos do que era a Bíblia ou do em que consistia o cristianismo. Um teólogo de Princeton, Estados Unidos, do início dos anos 20 do século XIX,
século XX, desculpa, vai escrever um livro chamado Cristianismo e Liberalismo, onde logo na introdução ele diz que a fé, as convicções, a doutrina em que os liberais criam e defendiam era outra religião menos cristianismo. Ou seja, eles negavam questões essenciais, eles negavam questões fundamentais do Evangelho, e isso os levou a uma outra religião que não era o cristianismo. É o que frequentemente eu falo, o fato de alguém citar a Bíblia não torna aquilo que a pessoa fala bíblico. O fato de alguém citar um conceito bíblico não torna a ideia daquela pessoa correta, porque a depender de como ela entende aquele conceito, ela vai entender e ela vai ensinar ou defender outra coisa menos o cristianismo. E tanto o Gratian Machen quanto o Irineu de Leão, muito lá atrás, um dos pais da igreja, têm ideias muito parecidas quando eles vão dizer que os hereges, e o Machen vai dizer os liberais, eles usam os mesmos termos que nós, mas com conceituações completamente diferentes. O fato de usarmos os mesmos termos não faz com que as nossas doutrinas se equivalham, porque existe uma sem a qual, ou que pela negação dela, você acredita numa outra religião, numa outra coisa que não o cristianismo. Um outro termo é o termo didaquê, que inclusive deu origem e é o nome de um documento do final do século I, tido até para vocês de história da igreja como um pai da igreja. Interessante que um documento goza do status de pai da igreja, não era uma pessoa, mas é um documento na forma de uma epístola, que carrega a essência, a substância dos ensinos apostólicos. Didaquê aparece algumas vezes no Novo Testamento com a ideia de um conteúdo que é ensinado e que deve ser preservado. Existe algo que eu preciso preservar, porque este algo designa a essência da minha fé e do meu relacionamento com Deus. É interessante que em Mateus 16, o termo é usado num sentido negativo. A didaquê dos fariseus e saduceus, a doutrina dos fariseus. Vocês preservam, zelam, praticam por uma doutrina que é o oposto da doutrina de Deus. Em Atos 17, aqueles atenienses acusam Paulo de estar ensinando uma outra doutrina, uma doutrina estranha. Alguma coisa que eles, atenienses, gregos de natureza, não entendiam porque aquilo era confuso. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer que a verdade do Evangelho é escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Ele não entende essa verdade fundamental. Por outro lado, em Tito, capítulo 1, Paulo vai dizer que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, aquilo que foi legado como verdade fundamental. E Hebreus 13, 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, aquilo que é contrário ao Evangelho. Talvez um dos termos mais, embora pouquíssimo utilizado, mas dos que eu mais gosto do Novo Testamento, ligados à doutrina, é o termo temélios. Inclusive, Temélios é uma revista teológica que vocês seminaristas podem receber gratuitamente pelo Logos Bible a cada trimestre, editada por Donald Carson. Eu gosto do nome Temélios. Temélios significa fundamento, alicerce. Exemplo, 2 usos, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E 2 Timóteo 2:19, o firme fundamento de Deus é este. Como alicerce ou fundamento, é alguma coisa basilar. É a partir do que todas as convicções, todas as práticas são construídas. Então, existe uma verdade da qual partimos. Existe um alicerce sobre o qual edificamos nosso ministério, nossa vida, nosso cristianismo, nosso ensino e por aí vai. É interessante que esse termo ele era usado para partidos políticos ou partidos filosóficos. Quando esses, por exemplo, o que é que distinguia o platonismo do aristotelismo? O epicurismo do estoicismo. Eram convicções fundamentais. Eles partiam
de fundamentos distintos. Eles partiam de conceitos distintos. Essa é a ideia de Temélios. Como que dando a entender que a sua vida é moldada pelo fundamento do qual você parte. Suas convicções, quando expressas, devem ser concordantes do de onde você parte. E eu gosto desse termo Temélios, porque ele me ensina muito, até filosoficamente, de como deveríamos lidar com ideias. É lamentável, mas, infelizmente, boa parte das discussões teológicas lida com o resultado do pensamento, não com o pressuposto dele. Lida com o que eu penso, não de onde eu parto para pensar o que eu penso. Isso é um erro. Você pode fazer afirmações teológicas absurdamente erradas. O meu maior interesse é saber de onde você parte para chegar a essa estupidez. Às vezes estamos... Não estou falando de vocês, tá? Estou falando um genérico. Mas poderia falar de alguns, talvez. Não, estou brincando. Às vezes a gente está discutindo o que pensamos sobre e não de onde partimos para pensar sobre. Talvez um dos elementos mais fundamentais do diálogo teológico seja colocarmos em comum o de onde partimos, mesmo que não concordemos com os resultados das nossas convicções. Vocês que já são meus alunos em algumas matérias, devem se lembrar que por vezes eu falo que duas pessoas podem partir do mesmo texto, mas com pressupostos, entendimentos completamente distintos, e por isso chegarão a conclusões completamente distintas. Isso é a ideia de Temélios, é do de onde você parte. No caso de Efésios 2, existe um fundamento que é o dos apóstolos e profetas, verdade revelada, Antigo e Novo Testamento. Isso vai começando a conceber para mim que doutrina, muito mais do que simplesmente ser algo que eu falo sobre Deus, é o que Deus revelou de si mesmo nas Escrituras. Existe algo do que deveríamos partir para compreender, para concordar, para propor, para ensinar e por aí vai. O último termo que eu quero expor é didascalia, da raiz de onde vem didasco ou didática. A ênfase de didascalia é aquilo que é ensinado, ou seja, o resultado disso na mente, nas convicções, no coração das pessoas. Ou seja, a doutrina não é algo que você simplesmente conceitual ou abstratamente fala sobre, ou ensina sobre, mas alguma coisa em que você deve acreditar por ser tão essencial ou fundamental para a sua vida. Tá bom? Você precisa crer em algo. Você não crê no vazio. Do jeito que a gente aprende que não existe vida no vácuo, não existe ministério no vazio. Não existe ensino no vazio. Por isso, daquela tolice e ingenuidade do iluminismo, de que você deve se aproximar do seu objeto de estudo e pesquisa sem pressupostos, ter conduzido a algo que simplesmente não faz sentido. É impossível você se aproximar de um objeto de estudo sem pressupostos. No mínimo, da cognosciência daquilo que você pode conhecer. Ou seja, ele é possível de ser conhecido. Tá bom? Isso é um pressuposto. Veja, por exemplo, a palavra de Deus. Existem pressupostos que a palavra lança de si mesma é verdade de Deus. Ela tem utilidade tanto teológica quanto prática. Ela descortina para mim os propósitos de Deus. Isso são pressupostos. Então, existe algo que deve ser ensinado, existe algo que deve ser crido. Você não tem uma abordagem no vazio das Escrituras. Você está em busca de algo ao estudar essa doutrina. Quando Colossenses 2, 22, Paulo fala sobre doutrinas de homens, ele está falando sobre preceitos que pessoas acreditavam que não tinham o menor sentido e era extremamente passageiro. Vocês acreditam em algo que tem prazo de validade determinado. Por outro lado, em 2 Timóteo 4, 3, Paulo diz, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aquilo em que deveriam crer, aquilo que é fundamental para as suas vidas. Diante disso,
A minha definição de doutrina é basicamente a seguinte: doutrina não é simplesmente o que você fala sobre Deus, ou a sistematização de seus pensamentos sobre Ele, mas, antes de tudo, o que Ele revelou de si mesmo nas Escrituras, e que deve, então, ser ensinado, crido e vivido por seu povo. Doutrina não é simplesmente o que você fala sobre Deus, doutrina não é simplesmente uma sistematização de um ismo sobre Deus, ou sobre alguma doutrina, mas, antes de tudo, o que Deus revelou de si mesmo. Diante disso, 2 desafios, 2 implicações para nós. Primeiro, e eu falo como quem ensina em seminários, pelo menos em 4, 5 seminários, Brasil afora, todos os anos, que existem algumas tendências do nosso tempo, de algumas poucas gerações para cá, que são péssimas tendências em relação à doutrina. Primeira dessas tendências, um surgimento e um crescimento cada vez maior de livres pensadores, pessoas autodidatas. Já devo ter provavelmente falado em algum momento ou outro sobre autodidatas, as minhas dificuldades com essa turma no contexto da teologia, onde decidem estudar por si mesmos e para si mesmos segundo o roteiro que eles estabeleceram para si. Eles não têm uma moldura teológica, eles têm, na verdade, um mosaico teológico, onde eles pensam a partir de materiais que eles selecionaram, com o formato ou perspectiva que eles quiseram, para darem uma imagem que eles concluíram e que só faz sentido na cabeça deles. Uma moldura teológica é tão importante que ela não apenas protege a doutrina de você, quanto te protege de uma má doutrina, porque ela está dizendo que as coisas fazem sentido dentro desse contexto ou dentro desses elementos que se conectam. Quando eu falo de incoerência nesse mosaico teológico, e vocês sabem, eu já disse isso várias vezes, coerência não é uma virtude do nosso tempo, nem mesmo na teologia, onde pessoas afirmam A num lugar e afirmam o exato oposto em outro lugar. E elas sustentam na mente delas ambas as convicções, embora sejam contraditórias. Mas você não precisa ser coerente sempre, na mentalidade de hoje. Você só precisa ser coerente enquanto expondo aquela ideia naquele momento. Se em outra circunstância você pensa o exato oposto, não é um problema. Isso é fruto do autodidatismo desmiolado. Eu não estou dizendo que você não deva estudar alguns assuntos por si mesmo. Você deve. Mas vocês já partem de uma moldura teológica e um seminário serve para isso. Vocês têm um percurso, vocês têm um roteiro. Uma das minhas atuações, junto a outros seminários, América Latina fora, é o desenvolvimento, avaliação e desenvolvimento de currículo em seminário. Uma das coisas mais difíceis no desenvolvimento curricular de uma instituição teológica é definir o que vem antes do quê. Talvez alguns de vocês, no 4º ano, estudando algumas disciplinas no 4º ano, cheguem à seguinte conclusão: nossa, se eu tivesse aprendido isso no 1º ano, teria mudado. Mas talvez você não teria ainda percurso cognitivo e teológico no 1º ano para compreender aquelas coisas que tornam-se óbvias talvez no 4º ano. É isso aí, isso é difícil. A falta de uma moldura, a falta de um percurso, cria gente desmiolada, que pensa aleatoriamente. Essa é a galera da internet, os pitaqueiros teológicos, os web crentes, que leram meia dúzia de livro teológico e já se acham cães de guarda da doutrina. Existem duas outras tendências que são negativas. O antidogmatismo, isso é muito real. O que eu quero dizer por antidogmatismo? Dogma é uma verdade inquestionável, que se impõe. E que, portanto, eu devo me curvar diante dela. Tá bom? Eu devo adotá-la, eu devo crer nela, eu devo praticá-la, eu devo ensiná-la. Por causa do relativismo e suas muitas implicações e consequências, nós vivemos uma geração meio antidogmática. Não, mas por que eu tenho que crer nisso? Porque você vai para o inferno se você não acreditar nisso. Entendeu? Não, mas por que eu tenho que falar desse jeito? Porque se você falar diferente, você é herege. Não. Eu quero ter a liberdade de pensar do meu jeito e de explicar do meu jeito. É uma mentalidade antidogmática. Não, existem dogmas, existem verdades essenciais no Evangelho em que a negação disso te torna um herege. E não pense que você não pode chegar nisso. Alguns indivíduos, homens e mulheres,
que foram muito significativos na história do nosso cristianismo evangélico brasileiro, nos âmbitos teológicos, inclusive, hoje, na minha percepção, se tornaram completamente hereges. Eu poderia citar de um Ariovaldo Ramos, passando por um Ricardo Gondim, Caio Fábio e até um Ed René e tantos outros. Hereges. Seria um bom corte esse para a internet, hein? Hereges. Porque eles estão pensando contra dogmas, verdades fundamentais, essenciais do Evangelho. Mas a gente não tem uma geração tão afeita a dogmas. Elas querem pensar por si mesmas. E uma outra tendência ruim é a oposição entre doutrina e piedade. Talvez vários de vocês escutaram, né, quando vieram para o seminário, olha, cuidado para não perder a fé. Como se o seminário fosse capaz de roubar aquilo que pessoas não têm. No seminário elas só demonstram que elas não tinham. O seminário não é capaz de roubar a fé de ninguém. O seminário é um ótimo ambiente para demonstrar o ceticismo de pessoas. Porque o estudo da palavra de Deus é insuportável para quem não acredita nela. É um fardo pesado demais que te agride cada vez que você se depara com ela. Seminário não é capaz de tirar a fé de ninguém, só de evidenciar a incredulidade de pessoas. E como nós vamos ver numa das próximas mensagens, se doutrina não é o que eu falo de Deus, mas o que ele diz de si mesmo, piedade não é o que eu faço para Deus, mas como eu vivo do jeito de Deus, segundo a doutrina. Portanto, o fundamento da piedade é a doutrina, porque você não pode viver para um Deus que você não sabe quem é. Você é incapaz de se relacionar com alguém que você não conhece. E como John Frame, um teólogo que eu gosto muito, vai dizer que se Deus é um ser pessoal, nós fazemos da teologia uma tarefa relacional. Porque muito mais do que dominar conceitos teológicos, você está conhecendo mais aquele com quem você se relaciona. Por isso, da estreita relação entre doutrina e piedade nas Escrituras. E um último desafio, bem rapidinho, é sobre a importância, limites e cuidados com sistemas hermenêutico-teológicos. Tá? Primeiro cuidado com gente que diz, não, eu não sou isso, eu não sou nem esse ismo nem aquele, eu sou bíblico. Isso é muita ingenuidade e desonestidade acadêmica. Porque o mesmo que diz que não é um ismo nisso, é um ismo naquilo outro. Tá? Por muitos anos eu dei aula aqui de teologia histórica, onde umas 2, 3 aulas eu falava o que significa pensar a partir de sistemas e a importância deles. Pensar a partir de sistemas te conecta com pessoas que têm uma mesma perspectiva doutrinária que a sua, tanto quanto baliza, né, estabelece limites para o seu pensamento. Há valor em determinados ismos. O problema de um ismo é quando ele é contra a doutrina. Porque se ele é uma boa sistematização lógica, encadeada, progressiva, crescente da verdade bíblica, esse ismo é ótimo. Não é verdade? Ele é ótimo. Porque ele está balizando, ele está delimitando o meu pensamento. Um dos elementos muito importantes da hermenêutica é o que eu chamo de hermenêutica credal. Quando credos, confissões, formulações históricas da teologia servem de baliza para a nossa ortodoxia. Você não pode pensar o que você quer. Eu lembro de uma conversa de um aluno de primeiro ano, muitos anos atrás, num retiro final do SBPV. Ele tinha só 6 meses, ele entrou no meio do ano, e ele chegou até mim e disse que Deus lhe tinha dado uma nova forma de interpretar Apocalipse. Aí eu falei, não vai dar tempo, né? Tem 1 minuto. Aí eu falei, uma nova, então se é uma nova, é diferente das 4 clássicas da história da teologia. Eu falei, em que elas diferem das outras 4? Aí ele disse, quais 4? Eu falei, cara, como é que você pode dizer que algo é novo se você não faz uma menor ideia daquilo que já foi estabelecido ao longo da história da teologia? Você tem 4 abordagens padrão. Foi uma conversa muito louca, cara, muito louca. Ainda bem que acabou o ano, ele foi embora, porque ele estava precisando de outras coisas e não era de teologia, era remédio mesmo.
Cara, a história da teologia lega para nós algumas balizas da ortodoxia. E eu costumo dizer o seguinte: os parâmetros da ortodoxia são maiores do que as minhas preferências teológicas. Tá bom? Existe eventualmente a possibilidade de pensarmos diferente, não necessariamente de forma contraditória, e termos segurança nessas doutrinas. E caminhamos bem na ortodoxia. Somos irmãos em Cristo. Tá? É importante? É importante. Requer cuidado? Requer. Nenhum ismo equivale à Bíblia, mas alguns ismos expressam melhor a Bíblia. Tá bom? Sistematizam. Porque a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, tá? Por isso que a formulação doutrinária dela nos ajuda a encadear de forma lógica e sistemática determinadas verdades, que você tem premissas maiores e definições ou desenvolvimentos menores. Ok? Então isso é a doutrina. Não é o que você fala sobre Deus, mas é o que Deus diz de si mesmo. Por isso, então, Paulo vai falar para Timóteo: cuide da doutrina, preserve a doutrina, zele pela doutrina e ensine conforme a doutrina. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.